Olá, galerinha da segunda série, tudo certinho com vocês? Que bom que a gente está aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu tô aqui com a minha amiga Jéssica, que veio me ajudar, eu sou a professora Carolina Molina e a gente está aqui pronto para trabalhar mais um pouquinho nessa aula toda especial. Vem comigo para a gente ver os objetivos dessa aula. Vamos lá? Os objetivos da aula de hoje são continuar a leitura e análise do poema Profissão de Fé, de Olavo Bilac, lembra que a gente já começou a leitura na aula passada, compreender as definições de metáfora, né? Reconhecer o efeito de sentidos das figuras de linguagem e reconhecer também algumas características da escola parnasiana, tá bom? Vamos lá então? Vamos aprender mais um pouquinho? Vamos ler? Então vem comigo. Lembrando então que a gente está lendo o poema Profissão de Fé, de Olavo Bilac, que foi um poema escrito no século XIX, no ano de 1888, tá bom? Na aula anterior nós lemos uma parte do poema em que o eu lírico é a pessoa que fala no poema, né? Diz invejar o ourives, pois quer lapidar sua poesia cada vez mais. Então, nessa primeira parte do poema, ele deixa claro que o objetivo de vida dele é ser como um ourives, uma pessoa que faz joia, que lapida joia, que ele também quer fazer a mesma coisa com o poema dele, tá bom? Vamos lá então? Blasfemo em grita surda e horrendo ímpeto o bando, venha dos bárbaros crescendo vociferando. Deixa-o, que venha e uivando passe, bando feroz, não se te mude a cor da face e o tom da voz. Olha-o somente, armada e pronta, radiante e bela, e ao braço o escudo a raiva afronta dessa procela. Este que à frente vem, e o todo possui minaz, de um vândalo ou de um visigodo, cruel e audaz. Este, que de entre os mais o vulto ferrenho alteia, e em jato espelha o amargo insulto que te enlameia, é em vão que as forças cansa e a luta se atira, é em vão que brande no ar a maçã bruta, a bruta mão. Não morrerás, deusa sublime, do trono egrégio, assistirás intacta ao crime do sacrilégio, e se morreres porventura, possa eu morrer contigo e a mesma noite escura nos envolver. Vou parar aqui e fazer um parênteses para você. Lembra quem é a deusa que a gente viu na aula anterior, que Olavo Bilac estava, né, enaltecendo? A deusa é a própria forma do poema, é a rima, é o jeito de escrever o poema. Então ele está chamando, né, os outros poetas que não respeitam a forma, ele está chamando todos eles de bárbaros, bárbaros, de blasfemos, né? Ele diz que eles vêm uivando, que eles são bandos ferozes, que eles usam um tom de voz como, né, como monstros, como visigodos, ele chama a hora de visigodos, né? Ele diz que eles são bárbaros, que eles são, né? Então pensa assim, por quê? Porque eles não respeitam a forma, a deusa sublime para ele é a forma. Então como eles não respeitam é como se eles fossem bárbaros, tá? Então quem não fazia poema como ele achava, então não era poeta, porque não estava respeitando a forma, aquela maneira de escrever poema, tá? Vamos lá mais um trechinho. A ver por terra profanada a ara partida, e a arte mortal aos pés calcada, prostituída. Ver derribar do eterno sólio o belo e o som, ouvir da queda do acropólio do Partenon. Sem sacerdote a crença morta, sentir e o susto ver, e o extermínio entrando à porta do templo augusto. Ver esta língua que cultivo, sem europeus, mirrada ao hálito nocivo dos infiéis. Então repare novamente ele falando, né, que é um absurdo, né, ver os infiéis, quer dizer, aqueles que não endeusam a forma usando a língua que ele, né, essa língua que ele cultiva, né?
Então, falando de qualquer maneira, fazendo poema de qualquer jeito, né? É isso que o eu lírico está falando aqui, certo? Que quem usa de qualquer jeito aí está fazendo, né? Ele usa quase como uma religião, né? Então, sem sacerdote a crença morta. Olha, repare como ele coloca como se fosse uma religião. Não, morra tudo que me é caro, fique eu sozinho, que não encontre um só amparo em meu caminho, que a minha dor nem a um amigo inspire dó, mas que eu fique só contigo, contigo só. Vive, que eu viverei servindo teu culto e obscuro, tuas custódias esculpindo no ouro mais puro. Celebrarei o teu ofício no altar, porém, se ainda é pequeno sacrifício, morra eu também. Caia eu também sem esperança, porém tranquilo, ainda ao cair, vibrando a lança em prol do estilo. Então, repare aqui, né? Ele está dizendo, eu vou lutar pelo estilo, eu vou lutar pela forma, eu vou lutar por isso, nem que eu morra, mas eu vou continuar fazendo desse jeito, nem todo mundo faça diferente. Então, para ele era como se fosse uma religião escrever poemas dessa forma, né? Por isso que ele chama esse poema de profissão de fé. Repare que naquela primeira parte que nós lemos na aula anterior, ele fala da profissão do ourives e tal, mas nessa parte fica muito mais relacionada com como se fosse até fé, crença, né? Escrever o poema dessa maneira. Vocês repararam isso? Então, por isso que o poema se chama Profissão de Fé, tá? Então, o eu lírico deixa muito claro, né? Essa maneira como ele vê a forma, essa maneira como ele vê o poema, né? Como ele vê a mensagem do poema, o que é ser um poeta. Vamos trabalhar um pouquinho com as figuras de linguagem, a gente já trabalhou com isso, a gente está lembrando, a gente está, né, relembrando, a gente está trabalhando novamente, porque é uma coisa que a gente precisa saber, tá? Então, o que são figuras de linguagem? São os artifícios utilizados para tornar as mensagens mais expressivas, certo? Escritores, poetas, compositores se valem desse recurso estilístico em suas obras, mas elas também são empregadas no nosso cotidiano, às vezes com tanta naturalidade que nem percebemos. Na verdade, a gente usa o tempo todo, né? E o que é o parnasianismo, que é essa escola literária do Olavo Bilac? Vamos lá? Características da escola parnasiana. Então, primeira coisa que eles estavam preocupados com o apuro formal, com a forma do poema, isso era muito importante para eles. Segundo, eles estavam preocupados com o equilíbrio racional e objetivo da linguagem. Tinha que estar muito equilibrado, né? Tanto a razão quanto o objetivo da linguagem. E terceiro, a concepção de que escrever é trabalhar, tá? Então, porque o escrever, tanta perícia, tanta requer, que ofício tal nem a notícia de outro qualquer. Então, para eles, escrever era um trabalho, tá? Então, era muito assim, né? Para eles era um ofício mesmo, como se fosse uma oficina, como ele mesmo diz ali, tá? Tem um quiz para você e eu vou querer ver a tua resposta. Assinale a opção que contém uma metáfora. Olha para mim. A. Torce, aprimora, alteia ali uma frase. Que ofício tal, nem a notícia. Fique eu sozinho, assim procedo. Qual dessas frases tem uma metáfora? Eu vou dar um tempinho para você, você responde para mim e a gente já volta. Então, você respondeu para mim? Como é que foi a tua resposta aí?
Vamos lá ver o que tem uma metáfora aqui, né? Torce, aprimora, alteia, lima a frase, né? Porque como você vai torcer, né? Aqui, limar uma frase. É lógico que aqui a gente está usando metáforas, né? São metáforas aqui nessa frase, tá bom? Então, vamos ver umas outras figuras de linguagem que ainda acabam aparecendo também nesse poema, né? Invejo ourives quando escrevo, imito o amor. Aqui a gente já viu, né? Uma metáfora, né? Imito o amor, com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Agora repare nessa. Por isso corre por servir-me sobre o papel, a pena como em prata firme corre o cinzel. Então, a repetição das consoantes iguais, a isso a gente chama de aliteração, né? Por, papel, pena, prata, a gente poderia colocar, todos esses, né? E a gente coloca aqui, né? O isso, servir-me, sobre cinzel, tá? Esses aqui, aliteração, certo? A gente, sempre que você tem a repetição de consoantes, você tem aliterações, certo? Então, ele dá aquele som de... Tá? Quando você fala a palavra ali, ela faz todo um barulho específico, aquela repetição do mesmo som, tá? E aqui a gente tem comparação. A comparação é quando eu tenho a pena como em prata firme. Quer dizer, eu tenho a metáfora, só que daí com a palavrinha como, né? A pena como em prata firme. Se eu dissesse a pena é uma prata firme, automaticamente eu teria uma metáfora. Mas eu disse a pena como uma prata firme, eu tenho uma comparação, ok? Vamos lá então? Mais um exercício para você. Olha os versos ao lado. Assim procedo, minha pena segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Este fragmento reitera a relação anterior entre o poeta e o ourives e se encerra com uma metáfora tipicamente parnasiana. Que metáfora é essa? Eu vou dar um tempinho para você, você pensa e a gente já volta.
E daí você respondeu para mim? Vamos ver qual é a metáfora que a gente tem nesses versos aqui, vamos lá? Então veja, a metáfora ela consiste na semelhança entre a forma e a deusa. Lembra que eu falei? Ele chama, né, a forma de deusa, né? Chama a forma de deusa. Para os parnasianos, a forma era um aspecto mais importante do fazer poético, daí esse endeusamento da forma. Então, para eles era mais importante do que o conteúdo do poema, era o formato desse poema, né? A quantidade de versos, o jeito das rimas, o número de sílabas poéticas. Então, a versificação era muito mais importante para eles do que realmente o conteúdo do poema, tá? Então, por isso, eles chamavam a forma de deusa, tá? Isso, lógico, que não acontecia só no Brasil. Era uma corrente literária que já estava vindo lá da Europa, como você viu. Eu comecei com um trecho lá do Victor Hugo, né? Você viu lá na primeira aula. Então, olha aqui o exercício 2. Assim procedo, minha pena segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Você reconhece outra metáfora nessa estrofe? A gente já falou de uma. Por que o poeta usou o verbo servir? Eu vou dar um tempinho para você pensar, só está bem fácil e a gente já volta. E daí, qual foi a tua resposta? Vamos lá? Vamos ver o que você respondeu aqui para mim? Então, outra metáfora é a da pena, né? Os verbos servir aqui, empregado, confirma a devoção do poeta pela forma perfeita e pelo trabalho. Então, servir, né? Era uma devoção tão grande que era um serviço, como se fosse um escravo, né? Pensa aí nisso, tá bom? Vamos para o exercício 3? Olha esse trecho aqui.
Celebrarei o teu ofício no altar, porém, se ainda é pequeno o sacrifício, morra eu também em prol do estilo. Releia os versos finais do poema e explique a relação com o título Profissão de Fé e as características do parnasianismo. Essa eu já até falei para você, né? Vai ficar muito fácil, tá? Mas eu vou dar um tempinho para você, você pensa, responde para mim e a gente já volta. Vamos ver o que você respondeu? Vamos lá para a tua resposta? Olha só, vamos lá. Então, já falei, né, para vocês, profissão de fé pode assumir o sentido de trabalho, mas também de confissão, né? A gente chama de profissão de fé quando você vai se confessar, quando você está ali falando, quando você tem uma religião, você professa aquela fé, né? O poeta confessa neste poema no que ele acredita, por isso a fé, né? Ele acredita que o fazer poético está ligado a obedecer às regras formais e clássicas da poesia. Se ele quiser ser um poeta, ele tem que obedecer essas regras, e ai dele se não fizer isso, né? E essa é a principal característica do parnasianismo, que é a arte pela arte, entendeu? Eles estão preocupados em fazer arte pela arte, então não, mas pode fazer livre, o poema é a livre expressão do pensamento, a arte é aquilo que... Não, é a arte pela arte, é assim que ele crê, por isso que ele coloca a profissão de fé. Tanto tem a ver com o próprio Ourives ali, que está falando de profissão, de trabalho, quanto fé mesmo, é o que eu professo, é o que eu acredito, é aquilo que eu vivo, tá bom? Então a gente tem aqui o resumo da nossa aula de hoje, né? Nós terminamos de ler o poema de Olavo Bilac, que é o Príncipe do Parnaso, né? Compreendemos um pouco mais sobre as figuras de linguagem e reconhecemos algumas características do período chamado parnasianismo, né? Um período do final do século XIX. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Você vai lá no Classroom agora, eu deixei 2 atividadezinhas para você, responde os 2 exercícios que eu deixei para você, garante a tua presença na aula de hoje. Se você não tem acesso ao Classroom, não tem problema. Você fez atividade no caderno? Leva lá no teu colégio, teu professor vai te dar presença também, quem sabe vai te dar até uma nota, porque você fez a atividadezinha aí, e você ganha essa notinha aí por ter feito o trabalho, tá certo, pessoal? E na próxima aula a gente volta com mais um pouquinho de conhecimento para você. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.